Hello ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Del Rey, sejam bem-vindos a um vídeo que agora o papo vai ficar sério. Eu acabei de gravar um vídeo que já vai estar chegando aí pra vocês. É um vídeo um pouco mais banal e tudo mais. E antes, só pra dar uma quebra também, eu queria saber o que vocês acham desse cenário assim, desse jeito. Se tá legal assim, ou se vocês preferem eu ir pé e tudo mais. Que aqui eu tenho luz natural aqui ainda, tipo, funciona também, né? Mas eu tô aqui pra falar uma coisa, assim, muita gente pode me xingar, pode me falar que eu sou daquele lado, daquele. Eu tô aqui pra fazer um discurso completamente neutro, uma questão mais uma análise, tipo, sociológica da coisa e não política, tá? É uma análise mais do comportamento das pessoas ao invés de política. Eu espero que vocês tenham um pouco de consideração com isso, porque, francamente, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu tava conversando com um amigo meu sobre essa questão e ele falou, pô, velho, faz um vídeo sobre isso. A gente tava comentando justamente sobre o meu canal e depois a gente comentou sobre isso e ele falou, velho, faz um vídeo sobre isso. E, bom, eu tô aqui com uma colinha porque, francamente, ninguém é de ferro, né? Justamente pra eu me organizar nesse pensamento, porque é um assunto delicadíssimo e eu não quero entrar em polêmicas e, tipo, não quero ferir nem nada. Eu não tô atacando alguém, eu só tô falando sobre o comportamento da humanidade, vide Brasil, que tá realmente pegando, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sabe? Uma coisa é certa, a gente tá vivendo num Brasil que está extremamente bipolarizado e tem alguns indecisos. Você que é indeciso, que nem eu, não tenha medo, é sério, não vai se sentir pressionado pra seguir um dos dois lados. Segue o que você quer, velho. Eu não vou falar faz isso, faz aquilo. Eu acho que a política é feita como? Você vai lá e elege quem você quer. Se você não quer nenhum dos dois, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você acha menos mal, ou você pode se isentar. Desde que você saiba que você vai estar extremamente conivente com o resultado da eleição. Se você for votar, tipo, anular o seu voto, saiba muito bem que você vai estar dando voto pra quem estiver ganhando. Eu, pessoalmente, sabe, a situação que tá, eu tô completamente conivente com qualquer um que ganhar, assim, eu realmente falo, qualquer um ganhar, tudo bem. Mas essa bipolaridade acaba causando uma questão de, tipo, gera um debate de um lado contra o outro, de um lado contra o outro. Logo assim, a gente tem uma questão de, por exemplo, uma pessoa tentar reprimir, tipo, notícias que parecem ser partidárias de um lado, outras de outro. Tipo, não necessariamente que sejam partidárias, mas que aparentam ser, sabe? Você tem um discurso que se assemelha a uma dessas polaridades. Você acaba falando, esse discurso é de fulano e tal, e às vezes o que acontece? Você pode até ter uma questão de repressão ao conteúdo e até mesmo um boicote desse tipo de conteúdo, né? E logo, você tem esse conteúdo que ele não vai pra frente, sabe? Ele, tipo, não prospera at all, de jeito algum. Não adianta, tipo, você falar, ai, vou tentar. Não, tipo, ele talvez prospere porque uma vez que tem um lado que tá reprimindo, o outro vai elevar. A não ser que você saiba, tipo, buscar. Mas existem questões justamente da minha, em que talvez eu possa estar soando, tipo, ai, nossa, ele parece ser sei lá o que ista ou sei lá o que isso, sabe? Mas de fato eu não tô querendo, tipo, fazer uma questão partidária, eu tô querendo justamente só falar uma análise sociológica do que tá acontecendo. E acontece dos dois lados. Acontece dos dois lados, eu não vou querer ser, tipo, o cara que vai querer falar, não, só um lado acontece isso, só o outro lado. Os dois lados estão acontecendo isso, porque é uma questão de, tipo, feedback, tipo, de ida e volta, assim. E logo você acaba tendo o seu conteúdo que não prospera. Se eu, por exemplo, falar, sei lá, mano, ai, nossa, eu não gosto eu gosto de bolacha, não de biscoito. Eu acho que bolacha é o termo certo. O pessoal que acha que biscoito é o termo certo vai falar, ó, o Bife tá doido da cabeça, velho. Ele acha que bolacha é o termo certo. Mano, não vou assistir mais vídeo dele. O cara não tem noção nenhuma. Enquanto o pessoal que fala, nossa, é bolacha mesmo, Bife, tamo junto, ele pode me jogar pra cima. Só que a possibilidade do apoio é muito mais difícil. Agora, pra explicar um pouco a questão do tema, tipo, do título do vídeo e poder juntar melhor o que eu tô pensando, eu queria definir o que é censura. A censura é a análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos e etc. Geralmente com base em critérios morais e políticos para julgar a conveniência de sua liberação, a exibição pública, publicação ou divulgação. Logo, tipo, assim, o que é censurar? Você tem um certo viés, assim, tipo, você tem seu trabalho, eu tenho meu trabalho, por exemplo, meu vídeo no YouTube. Talvez o cara tenha sua música, que é um trabalho artístico. E por algum motivo moral ou político, é julgado se esse vídeo deve ser, sim, exposto publicamente, divulgado, ou, tipo, só publicado mesmo. Essa é a definição de censura. Agora, se você for parar pra pensar, tipo, se você tem essa intolerância a um certo tipo de discurso, por mais que você, tipo, esteja sendo realista e não pessimista ou tendencioso, a pessoa pode potencialmente, tipo, ter essa questão da moral e que é, tipo, a moral dele
e querer censurar o seu conteúdo, ou seja, tipo, ela vai acabar boicotando, vai lá, tipo, não quero ver esse tipo de vídeo, galera, não assiste o vídeo dele não, ó, ele tá falando merda. Isso é uma coisa extremamente delicada. Eu às vezes tenho vontade muito forte de expor minhas opiniões políticas, só por uma questão de tipo, galera, vamos seguir um pouco mais, menos a paixão e a voz da razão. Só que, porque eu sei que muita gente é meio passional na questão política, eu acho que é normal você ser fortemente engajado, mas paixão não é uma coisa, tipo, racional, e política é um quesito extremamente racional. Você acaba, tipo, passionalmente boicotando o cara, falando foda-se, eu não quero mais ver vídeo dele e tudo mais. Existem coisas que de fato você pode acabar falando, ei, isso não é legal. Você fere com alguém, você fere com o direito de alguém, você fere com o que a pessoa é, isso é errado. Você tá falando da pessoa, você tá falando, tipo, de uma etnia, errado. Eu acho erradíssimo você falar. Agora, você não pode negar fatos. Existem fatos. Existem fatos de um lado, fatos podres de um lado e fatos podres do outro. Tipo, eu acho que o ideal mesmo é a gente, tipo, se abrir ao debate, sabe? Ter essa liberdade das pessoas falarem o que elas pensam de fato e você, por meio do debate, ou conscientizar ou convencer ao contrário, mas debate tem que rolar. Eu acho que tem que rolar mesmo, não é uma coisa que, tipo, ai, não quero mais falar com esse cara porque ele pensa que é bolacha e não biscoito. Não, tenta trocar uma ideia. Por que você acha que a bolacha é biscoito? Às vezes o cara vai falar, porque eu acho. E você vai falar, tá, eu não vou ter nenhum tipo de debate construtivo. Logo você faz o quê? Tá bom, discordamos, desculpa, eu acho que esse debate não vai dar em nada. Não precisa ficar xingando, ah, não, é biscoito sim, caralho, deixa de ser toxa. Agora você pode justamente apresentar fatos. Não, que a origem da formação da palavra bolacha, ela é mais recente do que a de biscoito. Logo você pode perceber que a biscoito veio antes, sabe? Você pode fazer uma análise, eu tô fazendo um exemplo extremamente chulo, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A questão é você apresentar argumentos coesos, bem basados, com fatos, pra você conseguir debater com a pessoa. E não você passionalmente chegar e chamar a pessoa de nomes e tudo mais. Isso é uma coisa extremamente babaca, você tá, tipo, quebrando com a ideia de política. Você ter, tipo, a política, se exercer política, você conversar sobre, você debater, você analisar fatos. É uma coisa racional e não passional da maneira que a gente tá levando ultimamente. Eu tava pensando nesse vídeo justamente também inspirado numa aula que eu tive de filosofia com o meu professor hoje. E ele mostrou pra gente um livro do John Gray, que o nome do livro é Al-Qaeda e o que significa ser moderno. Ele fala sobre a incapacidade moderna de observar, compreender e entender o contexto de diversas opiniões diferentes. Mais ou menos a anotação e a ideia que eu abstraio disso. A questão é, às vezes a gente está muito fechado pro nosso próprio contexto, que a gente não consegue entender o que o outro tá na cabeça, sabe? Às vezes você fica falando, não, é biscoito, não é bolacha. E tipo, você esquece que tipo, não, pera, lá no Rio de Janeiro eles falam mais bolacha que aqui, sei lá, sabe? Tipo, às vezes pode ser uma questão regional, você esquece o contexto que a pessoa tá inserido e com isso você é extremamente tolerante com isso, só falar só existe uma verdade absoluta porque ponto. Só que existem outras realidades paralelas à sua, simplesmente pelo simples fato de você não estar no mesmo contexto histórico, sociológico, psicológico, ou até mesmo de vivências, assim, sabe? E é justamente isso. Por exemplo, a gente tem a questão da Al-Qaeda, justamente. Por que você acha que os, tipo, modelos terroristas são tão radicais? Porque o cara vai lá, ele observa a situação que ele tá lá no Oriente Médio, que tá uma merda, e ele fala, velho, eu tenho que meter o louco no resto do mundo pra me vingar, ou por ódio, ou às vezes só pra falar, ei gente, presta atenção, a gente tá fudido aqui. Só que a gente olha e a gente fala, não, um bando de fanatista louco da cabeça, esse pessoal que é islã é tudo doido da cabeça. A gente vira até relativamente xenofóbico por conta disso. Então, tipo, essa questão moderna, assim, de você, tipo, se fechar e não conseguir observar o contexto alheio, é uma outra coisa que é complicadíssima, sabe? E uma vez que a gente não consegue observar o contexto alheio, a gente fica fanático em cima de um discurso, e esse fanatismo em cima desse discurso tipo, exclui qualquer possibilidade de debate. Excluindo a possibilidade de debate, você exclui também a possibilidade de ouvir outros pontos de vista, e excluindo a possibilidade de ouvir outros pontos de vista, você está fazendo uma censura relativamente direta. Você está se censurando de assistir as pessoas. Assistir outras opiniões, outras ideias. E não é querendo ou não, assim, eu fico com receio de justamente ser boicotado se eu for falar sobre um assunto ou outro, porque vão me taxar, vão se desinscrever, dar dislike e ainda denunciar meu vídeo. Essa que é a questão que eu quero entrar. Eu não faço ideia se vocês sabem qual é o meu posicionamento político, mas espero que vocês saibam esse meu posicionamento, assim, meio tipo etimológico, não acho que não é a palavra certa, mas pelo menos na questão toda
de relação entre as pessoas. Por exemplo, eu escrevi, eu sou isentão do rolê, tipo, eu não gosto muito de falar sobre política, porque geralmente ou dá merda, ou tipo, eu não consigo mudar muito de opinião porque eu tô com uma opinião bem formada. Isso é uma coisa que é real. Tipo, com o debate com as pessoas eu posso reafirmar se essa é a minha opinião mesmo, ou se eu posso acabar realmente virando, tipo, pensando, nossa, fazendo a balança, pô, vendo como que é a situação, observando situações alheias, eu acho que interessante é aquilo. Observando um plano, tipo, pro futuro, vendo, tipo, pra frente, fazer uma projeção, talvez seja melhor aquilo. Tipo, eu tenho, por ter conhecimento também desse caráter da modernidade na sociedade contemporânea, que são duas coisas diferentes, mas tendo esse conhecimento, ou também justamente eu me isento de trocar uma ideia com o pessoal, porque eu falo, velho, de duas uma, ou eu não vou conseguir trocar uma ideia alguma porque vão me taxar, ou eu vou falar e a pessoa fala, ah, foda-se. Não tem nada de errado você olhar um discurso de alguém, você falar, nossa, essa pessoa falou uma coisa que é verdade e é contra o meu discurso, mas você falar, não, sei lá o que, tipo, você continuar nessa paixão pelo seu discurso e que você não consegue admitir que você tem uma falha no seu discurso. Muito pelo contrário, a pessoa que sabe argumentar, ela vai lá, vai pegar uma falha no discurso dela, vai entender qual é a falha e vai arranjar um jeito de contra-argumentar com essa falha justamente. Essa é o debate assim no seu mais puro estado, em que você consegue argumentar, contra-argumentar e ainda reforçar o seu argumento que foi contra-argumentado, sem ser uma maneira passional, racional. E o complicado é que ultimamente a gente está cada vez deixando a intolerância ser maior regente das conversas no total, sabe? Você é intolerante a tal coisa, você já corta logo na primeira, você não dá nem tempo da pessoa falar. Sabe, tem gente que, tipo, já chega taxando um disso de aquilo, sabe? Você fala isso, o pessoal te puxa a falar aquilo, sabe? Às vezes em elementos do seu discurso, tipo, eu tô falando, nossa, mano, eu tenho que comer uma bolacha, esse é bolachista, hein, mano? Caramba, velho, eu acho que bolacha é certo, doido da cabeça. Não, biscoito que é certo. Quando eu morava, era biscoito que a gente falava, não é bolacha. Onde eu acho que é certo é biscoito, não é bolacha. E às vezes a pessoa fala, tipo, desconsidera o discurso, ou pode partir pro lado mais rude, falando, não, você é doido de achar que bolacha, what the fuck, você tá louco? Bolacha, quem fala bolacha? Tá errado. Eu tô dando um exemplo muito, tipo, eu tô tentando real sair do contexto Brasil e, tipo, me isentar desse tipo de discurso, assim, partidário. Então é por isso que eu tô falando bolacha e biscoito, pelo amor de Deus. E, tipo, eu acho que a gente tem que aprender a observar o ponto de vista alheio, a entender o contexto da pessoa e tentar compreender, sentir uma empatia. Tem muita gente que se diz empática, mas, pô, pelo amor de Deus, para de vibrar. Muita gente se diz empática, mas não necessariamente é extremamente empática. Ela acaba sendo empática pela razão, pela moral, mas não necessariamente, tipo, ela consegue ser empática quando a questão é contra a moral. Eu não tô falando pra você falar que, tipo, um cara que tem uma atitude extremamente escrota, você fala, ah não, mas putz, justifica, aconteceu isso, aquilo. Não necessariamente justifica, mas você chega a entender porque o cara fez isso, porque ele fez esse tipo de comentário. Você desconstruindo isso, você consegue desconstruir o conceito do cara também. E aí você talvez consiga finalmente mudar, ao invés de chamar a pessoa de nomes, ficar xingando, porque, me desculpa, eu acho que até hoje eu nunca resolvi um problema xingando alguém, chamando a pessoa de nomes. Eu posso estar errado, mas até então, você chegar chamando a pessoa de nomes pra poder resolver um problema, não vai dar certo, at all. Você vai estar, tipo, tentando dar uma abafada no discurso dele, só, tipo, jogando e, tipo, tirando todo o espaço de fala dele. Todo. E tirando o espaço de fala não é assim que você consegue mudar uma cabeça. Você oprimindo não é a maneira de você mudar a cabeça. A opressão, ela cria um ódio. Ela gera um ódio. Qualquer tipo de opressão, não tô falando de nenhuma específica, qualquer tipo de opressão gera ódio. E aí você vai acabar colhendo esse ódio uma hora ou outra. É isso, sabe? Você tem que entender o contexto alheio da pessoa. Eu acho que é uma coisa importante pra você justamente aprender como que você vai ter o jogo de cintura pra poder contra-argumentar com o cara. Você tem que compreender o que o cara tá passando. Uma vez compreendido o que o cara tá passando, você dá ouvidos, você pode aprender uma coisa nova, você pode aprender uma coisa que você pode usar pra contra-argumentar, e você também vai dar ouvidos a, tipo, pessoas como eu, que às vezes, tipo, vou estar fazendo algum tipo de vídeo, talvez eu solte uma opinião política minha, e você talvez fale, nossa, que escroto. A questão toda desse vídeo não é pra você, tipo, parar de boicotar. Eu tô pegando um pouco mais a ideia na raiz, como tirar esse fanatismo e esse ódio do discurso, e, tipo, às vezes da própria
ideologia da pessoa, a fim de a pessoa ser mais aberta e não ser tão radical, tão extremista, sabe? Eu acho que, tipo, esse radical extremismo não necessariamente é a questão do que a gente chama de, tipo, direita extrema, esquerda extrema, porque, tipo, esse tipo de extremos é que, na real, são os que são mais fiéis às raízes dessa ideologia. O radical eu tô falando mais a questão de, tipo, se aqui, ó, mente fechada, só tem uma verdade. Não existe só uma verdade, existem várias versões, não é à toa que, velho, você vai conhecer histórias de pessoas que vai falar, ah não, aconteceu isso, não, aconteceu aquilo. Cada pessoa enxerga um fato de um jeito diferente. E isso é extremamente importante. Esse é o conceito que eu quero trabalhar com vocês. Você ser radical, você ser intolerante, você perde credibilidade, você perde lugar de fala, você perde discurso, você perde veracidade na hora de conversar com alguém. Porque você perde atenção, você perde respeito. Porque você, tipo, nessa paixão toda, você acaba perdendo com respeito com a pessoa. E aí, disso, velho, só vai pra baixo. A não ser que o outro lado seja extremamente conceituado, estável, assim, e saiba reconhecer que você tá perdendo a linha e fala, eu não vou perder a linha também, daí você só vai pra baixo. É isso. Essa é toda a ideia de intolerância política que eu vejo hoje em dia. Por favor, vamos ser mais intolerantes. Vamos aprender a ouvir e debater. Se você perceber que a pessoa não tá querendo, que ela tá continuando passional, ou tipo que a pessoa de fato ela fala, ó, desculpa, não concordo. Existem coisas que a gente não pode mudar mesmo, sabe? A gente tem que se conformar. E porque a gente não pode mudar não significa que a gente é menos. Quando a gente aceita a diversidade, a gente demonstra que a gente pode ser mais. Nossa, que frase profunda, né? Pelo amor de Deus. Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sejam conscientes, por favor. Aceitem a opinião alheia. Conversem. Não partam pra agressão, não partam, tipo, agressão verbal ou física mesmo, que tá rolando já. Não partam pra agressão verbal ou física, vamos conversar. Política não se faz na porradaria, porque senão, Congresso e Senado não seria, tipo, um lugar com várias cadeiras e tudo mais, com microfones para as pessoas conversarem. Seria um ringue de boxe. A gente ia sair na porradaria. Essa é uma coisa da lei da sobrevivência do mais forte. E vamos lembrar que isso daí é perto da barbárie, da selvageria. Então é isso mesmo. Depois dessa eu acho que eu vou finalizar o vídeo aqui. Sem mais nomes, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau.